Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, episódio de número 007. Eu não sei até quando eu vou me lembrar dessa contagem. A meta é chegar aos 200 em setembro, meu amigo pastor Carlos Vandré. Mas espera um pouquinho. Dia 7 de fevereiro é comemorado o Dia do Gráfico. Fui ver que teve uma greve em São Paulo em 1923. 1923, essa greve teve uma boa repercussão e a partir dali foi instituído no Brasil, no dia 7 de fevereiro, o Dia do Gráfico. A gráfica tem origem, segundo a história, né? Na Mesopotâmia tem um enrolo lá que eles usavam para imprimir nos jarros e tal. Depois, no século XV, Gutenberg, com a tipografia, né? E a imprensa. E tem uma ligação direta, eu sei que você é católico, uma ligação direta com o protestantismo, com Lutero, que a partir, se não fosse a gráfica, a invenção de Gutenberg, não teria sido tão fácil para ele popularizar, né, a escrita e a tradução. Mas eu não estou aqui para contar a história, estou aqui para ouvir a tua história, e não só a tua história, mas teus serviços, como é que funciona esse mundo da gráfica. Fala aí, dá um... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Só uma correção. Gutenberg ele faz a máquina em 1450, E a reforma luterana foi? 1517. Então, O, pr- facilitou. o primeiro livro que Gutenberg faz na imprensa é a Bíblia. Não, homem. A Não, reforma foi facilitada a justamente pela reforma, criação que já mas, existia. a máquina de Gutenberg foi 1450, Então, e depois não veio a reforma? 1517. Mas Lutero só vem utilizar em 1527. É esse o ponto. Se não tivesse, se Gutenberg não tivesse criado esse sistema, não teria sido tão fácil propagar. Graças à invenção dele, Não, Lutero mas se aproveitou. mas a Bíblia que foi feita. Não, a propagação de Lutero, eu Ah, falei, facilitou o que ele não, quis não, tudo bem. propagar, não a Tudo- Bíblia. A Bíblia aí já tinha. Tô É, falando que facilitou o trabalho de Lutero depois, graças a Gutenberg e a gráfica. mas assim, a primeira máquina que Gutenberg faz, ela é de tipografia, Uhum. né? Que você vai botando lá os Cheguei elementos, a ver, pronto. de cabeça para baixo e de É de trás para cabeça para frente. baixo, de trás para frente, e aí é folha por folha, chapa por chapa. Aí depois vem a invenção da offset, né? Que já é Vi também uma maquininha que pega a folha com a... é Eu cheguei a ver. só que ali ainda é tipografia, aquela que pega, Ainda é. a offset ela usa uma chapa de alumínio. Só que a offset, quando eu comecei em 94, tava tendo uma mudança na offset. Porque a offset, o que é que você fazia? Você fazia arte, era manual, existia uma máquina chamada Composer da Olivetti, de datilografia. Porque assim, a máquina de datilografia, ela tem aquelas garrinhas dela, né? Que você vai batendo lá, a Composer era um cilindro. Por quê? Na máquina de datilografia normal, a fonte é igual, tá? A fonte que eu digo é a letra. Você não muda estilo de letra. É tudo igual, é tudo Time New Roman, normalmente. Aí a Olivetti lança a máquina chamada Composer, uma máquina de datilografia elétrica, né? E você trocava o cilindro. Não era mais Caraca, era velho. um cilindrozinho que você colocava, apertava, e nesse cilindro você tinha tamanho, tinha tipo de fonte. Não era igual a hoje, né? Que é uma Ela infinidade. enganchava também, como a outra? Não, ela Não, né? É isso que eu rodava. fiquei pensando agora. Ela tinha a haste, você abria, tirava o cilindro, botava um outro cilindro, travava. Quando você apertava o ar, ela sabia a posição do ar, ela girava e batia na folha. Ah, pra quem não sabe o que é uma máquina de escrever, é um computador do tempo da pedra. A gente É. clica e aparece e sai no papel, já sai impresso, viu? Era uma tecnologia. E aí a Compose, a Olivetti fazia. Então você datilografava no papel o texto. Levava para um laboratório as gráficas mais avançadas. No caso, eu comecei a trabalhar na extinta gráfica Caxangá, de seu Claudionor Ruiz, dona Marisa Ruiz, né? Meu primeiro patrão foi Alexandre Ruiz, que ainda está na área, né? Tá com um projeto do Sempre Viva, lá em Dois Unidos, e cara do coração, né? A gente teve uns problemas, mas hoje em dia é um amigão mesmo. É um pai, como eu venho dizer. E aí você levava para um laboratório que a gráfica tinha. No laboratório ele tirava a foto do papel, no negativo, aí ia para um outro laboratório pintar com barro, com a tinta de barro,
para poder bater o positivo. E as fotos, por exemplo, tu queria uma foto de um carro, tu tinha que comprar em São Paulo Caramba. os filmes, aí vinha, Isso em que ano? 94, 95? 94, finalzinho de 94. Aí eu caí de paraquedas, né, levado por um amigo, Jess. Peraí, vamos lá. Antes de serviço gráfico, antes de 94, o que é que tu fazia? Só estudava? Só estudava, fiz o curso científico, né? Depois fiz curso de contabilidade. E aí eu sempre gostei muito de maquinário, né? Sempre gostei muito de desenhar, apesar de não ser um bom desenhista, mas sempre gostei muito de desenhar. E aí eu estava ajudando meu tio a fazer serviço de pintura, auxiliar de pintura, em prédio, em casa. Aí apareceu essa oportunidade. O cara disse, tem uma vaga lá, balconista. Só que tu vai operar uma máquina. Vê que onda. Um balconista que opera a É. máquina. Aí eu chego lá de 8 horas, 9 horas chega a máquina. Zero. Uma risograph 4200. Era uma copiadora, uma duplicadora digital. Lembrava uma Xerox, só que era bem mais rápida do que uma Xerox. Enquanto uma Xerox ela imprime 60 folhas em um minuto, essa máquina ela fazia 200. E aí passou os técnicos, aquela coisa toda, treinamento, eu não sabia bater papel. Bater papel é o seguinte, o papel, quando ele é cortado, você às vezes tem que soltar ele, porque ele pega uma liga. Quando a máquina corta, Sim. a guilhotina, tá? Quando ela corta, ela termina prendendo. E aí, por incrível que pareça, o papel corta. Corta feito uma lâmina. Ele novo. Então você tem que soltar ele para desgrudar um do outro para poder botar na máquina, para a máquina poder puxar. Não é simplesmente pegar. Muitas vezes a turma tira hoje em dia, né? Desses papéis que vende A4. Sim. Tira, bota na impressora e. Não, na gráfica você tem que ter o manuseio, soltar o papel, fazer com que o ar passe entre as folhas, soltar as folhas individuais. Só que você não vai poder tirar uma folha de cada vez. Então existe um processo chamado bater papel. É, você bate, então você puxa, solta. E aí eu não sabia. E aí eles pegaram um serviço grande, era um sábado, meu amigo. Tiveram que chamar um outro funcionário. E aí ele fazia, eu comecei a olhar. E aí, pronto. Como eu gosto de máquina, e tu sabe, né, questão de maquinário, de ferramenta, né? Essas coisas. E aí eu comecei a operar a máquina. Com 6 meses de trabalho, eu só não fazia ela voar, né? Eu fazia coisa na máquina que o próprio técnico não conseguia. Porque você estava ali constantemente. Então você começa a descobrir uma coisa, outra coisa. Tipo, tinha um cilindro nela que você tinha que soltar para poder limpar. Porque o papel ele solta um pó. Uma folha você não vê, mas 10.000 folhas passando na máquina, ela solta um pó, né? E esse pó, com o tempo, ele atrapalha a impressão, ele suja o cilindro, ele entope os bicos. Então, você tinha que fazer a manutenção. E a manutenção você tinha que chamar o técnico. Eu, curioso, né? Fiquei de olho e vi que ele usava uma chave de fenda para poder soltar um parafuso. Não tinha esse negócio de YouTube, internet, né? E aí, um belo dia, eu fui começar a limpar a máquina e eu vi que tinha uma trava que você podia empurrar com a mão. Você não tinha mais necessidade de usar a chave. Ele, talvez por a máquina ser nova, ele também ser novo na empresa, talvez ele não tivesse esse conhecimento. E aí eu empurrei, saltou o cilindro. Tirou o serviço do técnico. Já não chamava mais o técnico. Aí teve um dia que ele foi lá, né? Visita de rotina. Ele disse, pô, vocês nunca mais me chamaram para limpar a máquina? Disse, não precisa mais não, pô. Eu tô tirando o cilindro. Não, isso danifica a máquina, porque você tem que usar o torque. Eu disse, não precisa usar chave de fenda nem chave de torque, não. Tem uma travazinha lá atrás. Ele me ensina, eu disse, eu te ensino. Sem problema nenhum. Agora me ensina os códigos de regulagem dela, que tinha uns códigos que ele não passava para ninguém. Ele, eu não posso não. Eu disse, então, Eita caramba. é uma Barganha. barganha. Porque assim, eu aprendi que tudo que você sabe, quando você ensina, você aprende mais. Você tá entendendo? Aham. Ele terminou me passando os códigos. Eu disse, ó, tu vem aqui atrás, ó. Tem uma. Tá. Ele, pô, eu não Foi sabia. barato demais.
E daí em diante, assim, mas aí chegou um ponto que a gráfica, né, como eu trabalhava com o Alexandre, ele terminou saindo do, da empresa dos pais e levou a gente para uma outra empresa, que era a extinta Repórter Gráfica. E aí eu fui começar a aprender a fazer arte. De operador de máquina, na verdade, de balconista a operador de Operador de máquina. máquina, aprendi a parte de talonagem, né? Que é o acabamento dentro da gráfica. Isso gráfica offset, tá? Offset de impresso. Porque tem offset de impresso de embalagem, que é um outro ramo. Tem offset de impresso de embalagem de alimentação, de É caixa. muito vasta, né, a área de Muito, gráfico. muito, muito. E hoje em dia, faz a última vez que eu trabalhei em offset, né? Foi em 2014, né? Tá dentro de da gráfica offset. Foi na ML Gráfica de Manuel Lenilson. Amigão, chamar Manuel para investir aqui também. E aí, assim, eu já estava lá como um supervisor de arte, né? Porque assim, a gráfica ela vai se modernizando. Então, a arte que você fazia antigamente, que você tinha que tirar foto para gravar na chapa, com a chegada da informática, você já não precisava mais da Composer. Você já usava os softwares para poder fazer a arte. E aí você tinha uma gama de fonte, de tamanho. Você não precisava mais ligar para São Paulo para vir com a imagem, tá? Você mesmo tirava a imagem com uma máquina fotográfica, mandava revelar ali no centro Recife, botava no velho scanner, escaneava, dava o tratamentozinho. Então facilitou a sua vida. Só que aí você tinha que tirar a matriz, imprimir a matriz para poder. Porque na offset eles usam uma chapa de alumínio. E você queima essa chapa com a luz, tá? E aí a emulsão dessa chapa, ela é muito fina. Mas como é que ela funciona? Onde tem a emulsão, ela agarra a tinta. E a tinta gráfica, ela é a base de óleo. Onde não tem emulsão, bate água. Então, óleo e água não combina. Então, o processo offset é justamente esse. É água e óleo. E aí mela-se a chapa com a tinta. Onde tem a emulsão, E olha, a tinta não pega. não, onde tem emulsão, Sim, a sim, tinta pega. sim. Onde não tem, quem bate é a água. Porque essa chapa, ela é molhada, passa na tinta e passa para uma superfície chamada blanqueta, que é uma superfície de borracha. Caramba, é muita coisa, bicho. Essa superfície de borracha é que passa para o papel. Imagina um carimbo gigante. Aham. Só que aí, vamos lá. Uma foto colorida são 4 chapas. Cian, magenta, amarelo e preto. Essas 4 cores aí. São as 4 cores. E aí, você, na época que eu comecei, já tinha máquina de 2 castelos. Imagina uma máquina offset e pega 2 cores ao mesmo tempo. Aí lançaram a 4 castelos, que é a policromia, né? Ou seja, você não precisava, porque você teria que puxar uma cor, esperar o papel secar, puxar outra cor, esperar o papel secar, puxar outra cor. Não sei se você já pegou, antigamente tinha muito jornal, né? E você olhava o jornal, aí você olhava o olho do cara, tava deslocado. Aham. Tava As uma cor. palhazinhas. Justamente, porque na offset, 1 milímetro é um erro grosseiro. Você não pode ter 1 milímetro de erro. Você tem que casar 100%. Caramba, é um Por trabalho isso, dele artesanal aí ainda, né? era. Antigamente os gráficos ganhavam muito, né? Principalmente a parte de laboratório. Mas aí começa a chegar a tecnologia e começa o valor termina sendo diminuído, porque é substituído pelas máquinas. E o acesso, mais gente pra fazer também, né? Também, mas Porque assim, eu tenho e que isso era pouquíssimas pessoas que trabalhavam com isso, né? Que é, guardavam ali. mas você vê o seguinte, hoje Recife, isso eu posso falar, tá com a escassez de impressores de offset. E não é algo fácil. Existia uma escola, Dom Bosco, ali em São Martins, hoje virou um supermercado. Sim.
que tinha Tinha curso, desenho, e curso, tinha várias... curso de operador de offset. Hoje em dia não tem. Não sei o local aqui que tem. Então, assim, os operadores estão ficando velhos, né? Existe já no mercado algum substituto para o offset Cara, vê que só. explique essa falta de interesse aí? Ou, tipo, vai morrer quem, Não, quem opera e morreu o offset? a offset ela tá evoluindo. Então, assim, quando eu comecei, você tinha que trocar a chapa manual. Ia lá, tirava, puxava a chapa, botava outra, limpava, passava ácido, ajeitava. Hoje em dia já tem no mercado máquinas que você dá um Ctrl+P no computador. Ela mesmo coloca a chapa, ela mesmo substitui, ela mesmo descarta. É caro, tá? É caro. Mas já tá chegando, já chegou no mercado. Qual o serviço hoje, assim, que o cara faz com a offset que demanda, que exige, né, que tenha essa a- área atuando? Por exemplo, antes a gente ia ter jornais, publicação grande, né, um número grande de impressão. Qual é a demanda hoje dessa área? Olha, rótulos Ah, ainda tem com essa questão dos food trucks que estão chegando aí, muita embalagem, essas embalagens de hambúrguer, essas coisas mais coloridas, é offset. hambúrguer. Usava-se muito em clínica, mas hoje em dia caiu. As clínicas já estão usando pelo sistema, então compra o papel A4 e bota para imprimir na impressora jato de tinta, às vezes até na impressora laser, né? Então, assim, mas ainda tem, o offset não vai acabar nem tão cedo. Tem muito. E jornais, apesar de ser o sistema offset, mas é o sistema offset rotativo. É diferente, né? É diferente. Em vez de você usar uma folha, você usa uma bobina. É o mesmo de revistas também? É, É o de bobina. jornal. Só que aí as máquinas lá, elas são, muitas vezes, elas são 8 castelos, que ela imprime frente e verso ao mesmo tempo. Caraca, velho. Ela imprime, ela gira o papel e ela já imprime o verso. Tem algumas que já aplica verniz localizado. Tem outras que já cortam. No jornal mesmo, o jornal já sai pronto, pô. É Você, uma sala, uma coisa é enorme, né? Um monstro, é galpão. um galpão. Ali no centro, ali perto, acho que da Visconde Cruz Cabugá. Tinha, não sei se ainda tá, a gráfica do do Diário, jornal, não, Folha, Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. Você passava lá, é um monstro. Ó, vamos lá. Tu saiu de balconista a operador, foi pra outra gráfica e começou a trabalhar e gostava de desenho. Aí comecei a aprender. Meu pai era contador. Isso já é 96 por aí, quando tu foi pra Em essa cidade. 98 para 99 eu comecei a fazer arte. Meu pai era contador, mas aí ele terminou saindo da empresa, né? E ele começou a fazer um curso ali numa empresa lá no centro de Recife, que tinha curso de informática. E aí, como eu era filho de seu Antônio, eu ia lá fazer o curso, né? No No 0800. 0800. E aí comecei a fazer o curso. O primeiro programa que eu comecei a mexer era um tal de Adobe Aldus PageMaker. Misericórdia. Hoje ele foi englobado pela Adobe. Ele é o InDesign, né? A Adobe pegou ele. Então, mas foi o Aldus PageMaker. E aí, fazendo o curso, trabalhando na área, você sabe que você tem uma evolução mais rápido. Então, às vezes eu não ia nem mais pro curso. Né? Porque tinha outro caba do meu lado que já era macaco velho, então pegava a estoque dele. E aí eu fui pro curso só para fazer a prova. Pra ter uma certificação. Cheguei lá, fazer a prova, o professor disse, oxe, tu vai fazer a prova? Faz mais de 2 meses que tu não bota o pé aqui. Eu disse, não, deixa eu fazer a prova. Eu não posso fazer? Ele disse, pode, mas vai se dar mal. Eu disse, beleza, deixa eu fazer. Me mandou lá, eu fiz a prova, terminei primeiro que todo mundo. Enquanto a turma tinha 1 hora de aula Tu na trabalhava. semana, eu tinha 8 horas diária, né? E aí fiz a prova, o professor não gostou muito não, porque eu desafiei ele, moleque, né, tava com 19 anos, passei. Aí esse mesmo rapaz chegou para mim e disse, ó, sai do PageMaker
e entra no Corel. O PageMaker vai sair de linha. Isso vai nada. E aí continuei ainda um bom tempo. Aí eu conheci Sérgio, um surfista. Agora é um cara fenomenal. Sérgio sabia muito Corel, mas não sabia nada de PageMaker. E aí a gente começa a trabalhar junto. E aí ele chega pra mim e faz, ó, me ensina PageMaker, que eu te ensino Corel. Eu assisti na hora, meu irmão. Pronto, a gente trocou essas Mas informações. tu ainda não tinha comprado a ideia de que o PageMaker ia Não, morrer, não. não, Só porque pra. assim, você quando fica seguro num programa, você não quer abandonar. Você cria um laço afetivo. E aí comecei a mexer com o Corel, né? Junto com o Sérgio. O cara era tão bom, pô. Esse Sérgio. Não sei nem onde ele anda agora. É meio Serginho. que uma seita, né, velho? Essa galera do Corel, essa galera. É. Vocês são meio. Aí A Serginho, maçonaria da Serginho, gráfica. Serginho chegou pra mim. Ele fez lá um cartão de visita e ele multiplicou numa velocidade que uma coisa que ia demorar 10 minutos, ele fez em 30 segundos. E era o trabalho dele, né? Onde tava. E eu cheguei pra esse meu irmão, tu fizesse o que aí? O cara parou, voltou tudinho. Disse, ó, Carlos, tu faz assim, faz assado, puxa aqui, puxa assim, papapá. Então era um professor nato, um cara coração mil. E é ele que me dizia, foi ele que me disse. Ele, olha, quem sabe fazer não tem medo de ensinar. Se você sabe fazer o traçado, você não tem medo de ensinar, não. Em qualquer canto que você chegar, você consegue dominar a situação. Quem tem medo de ensinar é aquele profissional inseguro. Né? Então já aconteceu situações de eu saber que alguém ia entrar no meu lugar, eu treinar a pessoa, mas é treinar realmente, não é treinar meia boca, não. Tendo ciência que aquela pessoa ia tomar o meu lugar. E sair da empresa sabendo que eu deixei um profissional formado. E aí apareceu outra oportunidade e nunca fechou as portas para mim. Então esse cara me ensinou muito o Corel. E aí ele chegou para mim e disse, ó, aprende Photoshop. Já não Aí já, era mais o Corel. mas aí porque ele disse, ó, o Photoshop vai te ajudar a trabalhar com Corel. E aí minha cabeça já não era a mesma da primeira informação de deixa o PageMaker. Você vai aprender. Então aí eu fui fazer o Photoshop e aprendi, né? Fiz na Interdata. Data, velho. É, Interdata. Eu lembro, pô, da Lembra? Interdata. Pronto, fiz o curso de Photoshop 7. Hoje Photoshop virou um CS, já tá. Mas a base é a mesma. E aí fui andando, fui aprendendo, fui crescendo. Aí Alexandre volta para a gráfica dos pais. Já o pai dele tinha falecido. Só tava tocando a gráfica mãe e o irmão dele. Já não era mais gráfica Caxangá. Era RM Gráfica, de Dona Marisa e Ricardo. E aí eu vou para lá e tem lá um arte finalista, porque essa função é arte finalista, não era design ainda não. E o arte finalista é o cara que pega a arte, como o próprio nome está dizendo, finaliza e bota para produção. O design ele vai ver questão de cor, de fonte, de tipo, se tem, se não tem, qual é a ideia que você quer passar com a imagem, por que você está fazendo isso. Tem que ter algo mais. O arte finalista não, faz algo bonitinho. Trabalha em cima do que o cara quebrou a cabeça pra criar. É. E aí normalmente a gente pega o quê? Pegava a arte, tipo formulário, e tinha um cidadão lá que também fazia essa função, só que o cara só fazia meia hora, só meio expediente. E eu podia fazer o expediente todo. Então eu entrei no lugar dele, né, para trabalhar. E aí ali foi a grande escola. Quando eu volto para a gráfica da família de Alexandre, porque aí eu tinha que enfrentar impressor. Tantão, meu amigo, aqui ó, coração. Como é isso, enfrentar? Porque assim, você tem que saber o que é que você está fazendo e levar para o impressor. Se você pega um impressor meia boca, ele não vai te cobrar não. Mas se você pega um impressor ponta, um impressor primeira linha, meu amigo, o cara é exigente. O cara ele tira seu sangue. Você tem que mandar tudo certinho. E eu, novo na área, sem tanta experiência, assim, porque eu tinha
Era impressora de uma máquina, que não era offset de ponta. E aí eu volto para abastecer a gráfica de arte. E aí Sebastião, vulgo Tantão, né? Bicho, o cara pegou no meu pé durante acho que um ano. Bora, tá errado, tá errado. A pinça, se tivesse um pouquinho fora, ele voltava e reclamava. Ou seja, o serviço tinha que ir 101%. Se fosse 100%, ele não olhava para você de cara feia. E aí tem o mal, né, o professor mal, e tem o professor do bem, que era o cortador, o Jamerson, que é um outro pai que eu tenho, né? Até hoje, um cara que eu ligo, tô precisando, eu quando ele precisa. E aí ele que me salvava muitas vezes. Tipo, eu fiz uma vez uma montagem, um papel vegetal, de de um caderno lá, e eu errei a posição. Tipo, era quando fechasse, era para encaixar 100%, frente com verso. Eu não me liguei nisso. Ficou assim. Meu irmão, quando esse cara botou o papel na máquina, que ele imprimiu a primeira folha, aí ele, como era um cara muito experiente, ele já botou e já inverteu para ver se ia dar certo. E deu errado. Só vi foi, Carlos! Tantão. Tantão. Aí eu, diz, tá certo isso aqui? Eu disse, tá. Tem certeza? Eu disse, tenho. Aí ele foi para um lado, foi pro outro, foi para um lado, foi pro outro. Ele não queria dizer onde estava o erro. Pra Ele ver se- queria que eu descobrisse o erro. Eu disse, tá. Aí ele, ó, vou almoçar, depois do almoço eu volto e eu falo contigo. Aí saiu. Aí James chegou e fez, vem cá, cabeção. Ó, a pinça, meu filho. Olha a pinça, aí mostrou. Pronto. Foi a senhora escola. Ele parou de pegar no pé no dia que eu cheguei para ele e provei. Eu disse, olha, eu vou fazer uma montagem aqui, onde eu vou usar uma base de amarelo e 10 bases de preto. E essa base de amarelo vai servir para todas essas 10 bases de preto. Ou seja, eram 10 bases de preto diferentes e uma única base de amarelo para casar em tudinho. Caraca. Eu disse, eu vou fazer isso. Ele fez, se você fizer, eu paro de pegar no seu pé. Eu disse, eu vou fazer. Aí foi quando a ideia da gráfica começou realmente a entrar na mente, a começar a pensar na parte técnica, na parte do impressor, o que é que ele precisa de imagem, ele precisa de pinça, ele precisa de distância, ele precisa de alinhamento. Porque eu fazia o meu serviço e meu serviço está pronto. Eu não me preocupava no seu serviço, eu não me preocupava no serviço do cortador. Eu E só queria tudo tinha que estar tinha integrado, né? e começa com quem? Começa com o cara da arte, pô. O cara da arte tem que pensar para facilitar a vida de todo mundo. E eu fiz, e deu certo. Ele rodou, ele casou o primeiro, que eram 10 milheiros, tá? 10 milheiros. Cada milheiro era de uma informação. Ele botou o primeiro milheiro, encaixou. Aí ele tirou a chapa, botou a outra, encaixou. Quando chegou no quarto, ele, olha, chegou no quarto milheiro. Se os outros seis estiver errado, para mim você já está aprovado. Então, beleza. Tudinho. Quando terminou, ele aprendeu, né? Pronto. Daí em diante, a minha visão de profissional mudou. Em todo canto que eu chego, eu uso esse conceito de sempre entender o processo para poder facilitar a produção. Porque se você pensar somente no seu lado, você quebra a galera. Você quebra a galera. Então, em tudo. Isso em offset. Aí eu vim conhecer a parte de laser de impressão UV. Também tem isso. E essa parte de impressão e laser já foi mais pra cá, já. É, já mais pra cá. Em 2014, justamente com o Alexandre. Alexandre sai da empresa da mãe, começa a seguir os passos dele sozinho. Eu continuo lá. Aí, em 2006 a empresa termina fechando.
E aí eu trabalhei de segurança. Em que ano 2006, nascimento de Laura. tu foi ser segurança? É, guarda, né? Aquele de uma obra. Você sabe que tem a diferença do guarda, do vigilante e do vigia, né? É, O vigia é aquele que é com um pedaço de pau, um cachorro, uma havaiana, pronto, eu era o vigia. uma gandola. Esse é o Eu vigia. tava desempregado, né? A empresa fechou, a gente tava 3 meses, Laura tinha nascido. Aí um colega chegou pra mim, Panda, Panda, Clélio. Clélio, chegou pra mim e fez, ó, tem uma vaga de, como é? De segurança lá na empresa que eu trabalho. Fiscal de loja, mais bonito. Se tu queres, tá parado? Se eu quero, velho. Ele disse, ó, é o seguinte, é de 10 às 6. Isso é que horário massa, 10 da manhã às 6 da noite. Dá pra acordar tarde, né? Curtir o bebê. Vou pro trabalho, 6 horas eu largo, não chego tarde. Bicho, quando fui na entrevista, já pra assinar tudinho. Aí a psicóloga fez, tu sabe o horário? Eu sei. 10 às 6. Ela fez, mas é 10 da noite às 6 da manhã. Caraca, velho. Foi assim, foi. Foi. Aí eu pensei aqui, né? Porra, eu ia tá Mas dormindo. o que é que eu vou fazer numa loja de roupa 10 da noite às 6 da manhã? Eu vou dormir, né? Não tem problema não, eu aceito. Qual é a loja? Essa é a loja que tá construindo ali na Conta da Boa Vista. Era na obra, meu irmão. Ah, caramba. Denis, a primeira noite, com a segunda-feira, não tinha nada. Nem apito tinha. Era tu e tu mesmo. Eu peguei um pedaço de barrota aqui assim, segurei. Disse, ó, se alguém pular o muro aqui, eu. Só que do lado era o depósito de carro da APM, antiga MTU. E eu terminei fazendo amizade com os policiais, aí ficou. Por sobrevivência. É, sim. Sobrevivência. E aí, na primeira noite, meia-noite, velho, eu sozinho, uma zoada atrás da obra. Uma zoada pesada, eles pronto, pularam, me lasquei. Peguei o barrote, só, qualquer coisa, vai pra cima. Quando eu olho, não era rato aquilo ali, não. Era dois dinossauros desse tamanho aqui. Mestre Splinter. E o destruidor. Os ratos brigando, cara. Que bicho grande, mesmo. Aí eu terminei fazendo amizade, como eu falei pra tu, com os PMs, né? Cavalcante. E aí passava a noite conversando com os caras. Aí foi que a coisa. Mas só passei 3 meses lá. Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar na digital de Ricardo, ali por trás do São Luís. Lá era o quê? Só Photoshop. Então o que Sérgio tinha me dito lá, Casou. casou. Aí lá eu conheci José Ruiz, o peruano. Cara fantástico no Photoshop. Hoje acho que ele tá em Nova York. Poxa. O estúdio lá. Peruano, saiu do Peru e de mochilão, termina chegando aqui em Pernambuco, se apaixona pela esposa, não sei se Rafaela, casa, larga tudo lá. Lá ele já trabalhava com fotografia, e vem traz pra cá, e o cara viajado. Então o que eu sei de Photoshop, eu aprendi com o José. Então, o cara também foram 3 meses lá com ele. Mas foi 3 meses de curso intensivo. Tirar olho, trocar olho, mudar fundo, tirar cabelo, botar dente. Não tinha essa questão de foto digital, tinha foto muito de filme ainda. Então os caras chegavam lá com a fotografia, né, no rolo, aí revelava a noiva com o olho fechado. Hoje em dia você tira foto, você já vê na hora, né? Antigamente, não, papai. Eita caramba. E aí? Eu disse, e aí, José? Photoshop salvava, né? Photoshop salvava. A gente procurava uma foto que ela tivesse com o olho aberto, com a mesma iluminação, com a mesma expressão, uma expressão parecida. Tirava às vezes um olho, tirava o outro, ia lá ajustando, para poder encaixar. Ah, velho. Muito massa, velho. Muito massa. Aí, depois desses 3 meses, Aí, eu saí de lá, aí comecei a trabalhar na ML Gráfica. Aí na ML Gráfica eu já entrei lá como um supervisor de artes. Manuel Lenilson, na garagem. supervisor, aí tinha o pessoal e tu só fazia de fato supervisionar ou era que nem o balconista que operava a máquina? Empresa pequena, você bate escanteio e corre para cabecear. E ainda
Comemora o gol. Comemora o gol. E aí, assim, ele montou a equipe, mas um ajudava o outro. E aí tinha uma escala de hierarquia. Jamerson, o encarregado geral, com o poder de demitir ou admitir. Depois de Jamerson vinha eu, depois vinha Robson, e aí vinham os impressores, né? E aí a gente teve dor de cabeça demais com o impressor. Acaba que deu furto em chapa, matava a chapa. Eu fui obrigado a fazer um curso de impressor de offset para poder bater de frente com os impressores e dizer, isso aqui tá errado, pô. Porque Tu fez você o curso lá no Dom, não no deu Dom Bosco. Bosco. Não sei operar offset, porque é muita coisa técnica. Mas eu conseguia bater de frente a frente com o impressor e dizer, isso aqui tá errado, pô. Essa tua técnica que tá usando aqui tá errado. Porque quando tu usa a chapa, que tu termina, tu é obrigado a limpar, lavar a chapa. Tu lava a chapa, tira o excesso de tinta e passa um produto chamado goma. O que é que acontece? Vamos dizer que tu tem um receituário. Tua empresa tem receituário. E todo mês tu faz 10 mil receituários desse aqui. Uma chapa, ela vai conseguir produzir coisa de 50 mil receituários. Então, se tu faz 10 mil, significa que ela tem mais vida útil para, na pior das hipóteses, 30 mil. Então, tu lava a chapa, passa a goma e guarda. Quando tu pedir de novo, eu vou lá na chapa. Eu não vou precisar mais gravar uma chapa. Já tem a chapa? Vou lá, boto na máquina, limpa. E aí tinha um cidadão lá que não queria fazer isso. E eu fui questionar eles, bicho, tá errado isso aqui. As chapas estão morrendo. Eu tenho aqui a vida útil da chapa e elas estão morrendo, pô. Muito rápido depois que tu chegasse. A chapa só aguentava fazer um serviço. O cara disse pra mim. Eu tenho 20 anos de experiência trabalhando assim. E como é que eu vou bater de frente com um cara que tem 20 anos de experiência se eu não conheço o offset em si na máquina? Isso é parte técnica, mas não tô como operador. Eu disse, Manuel, curso de impressão de offset, eu quero fazer. Tem lá no Bosco, assim, assado, dia de sábado eu quero fazer. Ele, eu pago. Aí eu fui. Primeira aula. Chamei o professor e disse, ó, isso. Ele não tá limpando a chapa. Ele disse, por isso que a minha chapa tá morrendo. Porque a tinta é ácida, ela faz isso, ela corrói, blá, 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 blá. No outro dia eu cheguei, chamei o dono e expliquei a ele a aula, o que é que tinha tido. Aqui, ó. Chama a impressora. Eu chamei a impressora. Só olha, a partir de hoje, você vai ter que limpar a chapa. Eu trabalho há 20 anos. 20 anos trabalhando errado. Dando prejuízo. Dando prejuízo aos outros. Aí ele não gostou, pediu demissão. Beleza. Saiu e veio o outro. Quando o outro veio, só olha, para trabalhar aqui, tem que limpar a chapa, tem que fazer isso. Você quer? Não, eu faço. Pronto. Acabou o problema. As chapas voltaram a durar. Quantos anos aí nessa empresa? Passei 7. Aí a gente chega aqui a 2012, é? Não, 2014. 14. 2014. É, 2007, era isso. 2014. 14. Aí em 2014 bateu a questão dos problemas financeiros aí do país. Saí, aí me juntei com um colega, a gente montou a 75 ideias, brindes. Ah, então não é nova ainda não. Não é nova Não, não. Ela já e existiu aí no... Ah, existiu rapaz. desde 2014. Aí só que ela ficou, a gente tentou, em 2014 a gente conseguiu andar com ela de boa, mas em 2015 a crise veio, bateu de um jeito que não teve como a gente seguir. Aí o projeto ficou. Ele montou uma empresa junto com a esposa, GJ Transporte Escolar, o Gesso. Estão andando aí com a Kombi aí. Começou com a Doblo, da Doblo estava numa Kombi, graças a Deus, está crescendo. Quero que ele cresça para poder comprar impresso. E eu voltei a trabalhar para os outros. Né? E aí voltei para trabalhar com quem? Com o Alexandre, que tinha comprado uma máquina de UV Tava seguindo a carreira. e uma máquina laser. E aí eu aprendi a impressão UV, impressão e cortar na laser. Isso foi até 2016. Em 2016 eu caio na consulta e mídia. Na consulta em mídia eu aprendo a impressão em grande formato. Eles tinham lá uma máquina de 3,20. Aí é lona, adesivo e corte de adesivo. Aí passo mais 3 anos lá e saio, ganho o mundo. E uma coisa que eu era apaixonado era a Halter. Halter CNC.
Sempre fui apaixonado pela Que máquina. é E pronto, esse símbolo da Judá que tem aí rebaixado. no... Porque o que acontece? A Aquilo é laser, PVC, né? aquilo ali é PVC expandido. A laser e a Halter, elas andam em conjunto. O que é que a Halter corta? Ela corta MDF, ela corta PVC expandido, PVC fininho, ACM, madeira e alguns tipos de metais. Vai depender da máquina e da fresa. Acrílico, PS. O que é que a laser corta? A laser corta o MDF, dependendo da espessura, o acrílico e o PS. Na laser eu não posso cortar PVC. A laser de CO2 ela não permite você cortar PVC, porque o PVC, na composição dele, tem cloro. E o cloro em contato com o laser de CO2 produz uma fumaça que, além de ser muito cancerígena, ela dissolve as correias da máquina. Caraca. É. Ou seja, PVC, vinil, tudo que tem cloro, você não pode cortar na laser. Tem gente que corta, Por conta em risco. por conta e risco. Eu estava na empresa que o cara queria pegar um material, ele disse, ó, cara, a gente vai, pega, corta, o volume vai ser tão grande que a gente vai poder comprar uma outra máquina. Eu disse, meu amigo, veja só, a máquina você vai conseguir substituir, mas meu pulmão, não, Mari. Então, se você quiser fazer, você pegue. Eu, como operador, não corto. Não corto. E aí ele terminou não pegando. Já a Halter corta. Só que aí vai depender do acabamento para que você quer. O acrílico na laser, a borda dele fica brilhosa, fica cristal. Na Halter fica fosca, porque é uma fresa, é um corte mecânico. Então, para cada coisa, para cada situação, você tem que saber usar a Entendi. máquina. E aí eu aprendo a Halter, né? Que era o sonho. Então, aquela coisa, ai, bicho, cai em cima para estudar a máquina, para entender como é que a máquina funciona. Hoje em dia, a maioria dos operadores, eles usam ela errada, porque se acostumaram a usar ela errada. Porque a Halter ela tem uma mesa chamada mesa de sacrifício. Que é um outro material que você bota para que a fresa venha, corte o substrato que você quer e vaze. Tem que vazar? Quando ele vaza, ele toca na mesa de baixo. Para você não danificar a mesa da máquina, você bota uma mesa de sacrifício. Que você pega outro material. Só que existe hoje no mercado um programa, que é o Aspire. No Articam dá para fazer, mas no Aspire é mais intuitivo. Que em vez de você zerar por cima do material, você zera pela mesa. Então você diz à máquina, olha, o máximo que você vai chegar é isso aqui. Então, quando ela vai ferir a mesa, ela fere pouco. Como a turma diz, um cabelozinho de fio como é? Cabelo de sapo. Cabelo de sapo. Fiozinho de cabelo de sapo. Então, para tu ter ideia, uma mesa ela chega a durar 2, 3 anos. A cada 6 meses você faz um passe de 1 milímetro. Então, tu compra um material de 18, um MDF de 18 milímetros. Se a cada 6 meses tu tira 1 milímetro, vê quanto tempo tu vai ficar com essa mesa. Como é que a turma usa? Usa zerando em cima do material. Então tu tem uma mesa de um material de 20, tu vai ter que descer. Aí o que o cara bota no programa? Em vez de botar 20, bota 20.1. Aí lá, toca na mesa e danifica a mesa. Isso atrapalha a tua fresa, porque ela sobreaquece, perde fio. A tendência de tu quebrar a fresa é mais rápido, porque tu tá forçando. Ela tá, além do material, ela tá cortando a mesa, então ela tá cortando o PVC, que é um material mole, em cima. E embaixo ela tá cortando o MDF, que é um material duro. Só que muitas vezes quando a gente vai dizer, muitos têm aquela visão. Eu sempre fiz assim. Pra que eu vou aprender a fazer diferente? Time que se ganha não se mexe, né? É. Mas aí, assim, a última empresa que eu trabalhei, chegava a passar 3, 4 meses com a fresa. Isso que chama atenção, não chama? Chama, porque o dono chegava para mim e dizia, pô, eu tinha que comprar fresa toda semana. Contigo eu compro a fresa uma vez por ano. Comprar uma quantidade uma vez por ano. Não quer dizer que você não vá quebrar fresa. Que você é infalível, não é isso Você não. diminuiu os custos, velho, de Muito, produção. muito. E não só isso. Você zerando a partir do material,
Tipo, chegou um material de 3 milímetros que você pode cortar com essa fresa. Ela já está regulada, você só vai precisar botar o material, botar lá no ponto e soltar. Ao contrário, você vai ter que botar a fresa, bater o zero em cima do material para começar a cortar. Ou seja, você facilita o processo. Você ganha tempo no processo. Para tu ter ideia, eu conseguia colocar 3 máquinas para funcionar ao mesmo tempo. Botava a halter, tinha 2 lasers, botava 2 lasers para cortar. E nem serviço que dava. E funcionava perfeitamente. Por quê? Porque eu sabia o que, é que eu estava fazendo. Aí uma vez ele chegou, o dono chegou e perguntou para mim, né, 3 máquinas massa, só. Tem serviço que você consegue, mas tem serviço que você tem que ficar em cima. Tipo, acrílico ouro espelhado para cortar na laser. Meu amigo, você tem que estar com a cara em cima. Porque muitas vezes ele vem empenado. A laser ela tem uma altura de foco. E você tem que manter. Então você tem que botar a mão em cima da chapa e sair acompanhando. E às vezes você leva um corte, porque aquilo ali queima. Mas assim, tem que sair perfeito. O acrílico espelhado, quando a laser ela bate na grelha, que é as peças de alumínio, dependendo da situação, às vezes ela reflete. E quando ela reflete, ela volta pro acrílico. É o que acontece. Queima o acrílico. É muita coisa. Aí você tem que controlar a velocidade, potência, o sopro. Se você quer um acrílico mais polido, menos ar. Você quer um acrílico mais tufo, mais ar. Dependendo do material, você tem que ver se você tem que passar 1, 2, 3 vezes. Tudo isso tu aprendeu operando as máquinas. Operando as máquinas. Não fizesse curso, não, né? Algumas sim, Alguns sim, porque assim. o da Aí, máquina. não, vamos lá. Impressão digital. Na Explota eu fiz o curso pela Ampla. A gente, para poder mexer na máquina da Ampla, Ela disponibiliza o curso. ela disponibiliza o curso e pega seu CPF. Se a máquina der uma bronca, você ligar para a autorizada e pergunta quem é que está operando. Pra garantir que foi Ah, é alguém que era. fulano. Qual o CPF dele? Entendi. Um controle, né, de quem opera as máquinas. Dentro da garantia. Router. Você começa a trocar informações com outros operadores. Tem um cara aqui em São Lourenço, Tony, gente fina. E aí terminei conhecendo ele porque a gente tem amigos em comuns, então a gente começou a trocar informação. Ó, faz isso. Foi ele que me ensinou a essa parte da mesa para o material, não do material para mesa. Foi ele que me apresentou, me deu um estoque no Aspire, porque eu sabia o Artican. A outras coisas foi correr atrás, curso na internet, comprar curso, baixar, olhar, assistir, ver, botar em prática. O que acontece? Muitas vezes você está na empresa, está no momento ocioso. Eu não ficava no momento ocioso. O momento ocioso era estudar, pô. Mas é porque tu gosta muito desse negócio, né, velho? Né? Mas é assim, mas isso ajuda, porque, tipo, Gostar ajuda muito. muito. Tipo, hoje eu tô atendendo condomínios, né? Já com a 75 Já com a ideia 75, né? formulada e com tua administração. E aí, o que é que eu faço? Eu não vendo só o produto. Porque vender só o produto não te traz valor. Pronto, eu tenho um grande parceiro. A gente falou sobre isso no Foi. outro podcast Pronto. com o Jota. Eu tenho um Valor grande, e um preço. grande amigo que é Tony. Ele é síndico hoje do Real Garden, aqui em Camaragibe, fica ali perto. Inclusive, tu dá aula lá. E aí ele já chegou o tempo de ligar para mim, fez, Carlos, dá um pulinho aqui, eu tô precisando fazer tal material. Eu chegar lá, olhar, analisar e dizer, bicho, não tem necessidade. Tu vai gastar dinheiro em vão. Eu posso fazer, se você quiser, eu vou fazer. Mas eu tô dizendo a você que se você botar um material aqui, você vai gastar sem necessidade. E não vai te atender. Porque o meu intuito não é a venda, é a solução do problema. Então, se eu posso dar uma sugestão para o cliente em que ele vai resolver o problema dele e ele não vai gastar comigo, eu não me sinto ofendido, não. Eu sei que eu ajudei. E aí, por conta disso, tem determinadas situações que ele chega para mim e ele já não liga mais para outro. Ele liga, ó, vem cá, dá um pulinho aqui, eu tô precisando da tua ajuda. E aí tu mostra o teu valor, o valor do teu serviço, não é Tipo, só o o que é que eu preço. encontro muito aí nos condomínios? A turma coloca muito sinalização com PS. O que é o PS? É uma chapa que ela foi feita para substituir o PVC.
O PS é mais barato que o PVC. Mas o PS ele não aguenta sol e chuva. Ele vai aguentar um determinado tempo e vai quebrar. Então eu vejo muita sinalização através de PS. E eu chego pro síndico e disse, olha, o correto aqui seria a gente colocar uma chapa de ACM adesivado. Porque o ACM na impressão não. Na pintura, que é uma pintura automotiva, dependendo do tipo do ACM, ele tem de 5 a 15 anos de garantia. Na pintura, na cor. Só que a gente não vai usar a cor, a gente vai usar o adesivo. A gente vai adesivar. Então, o adesivo, por melhor que ele seja, ele vai ter um tempo de duração de 1 ano, 2, até 3, dependendo do local, se leva muito sol, dependendo da qualidade do impresso. Queimou o adesivo? Queimou. Carlos, ó, meu adesivo queimou. A gente vai lá, tira a placa, remove o adesivo, bota outro. Ou seja, tu já não vai pagar mais por uma placa. Tu vai pagar só pelo adesivo e a aplicação do adesivo. Então, é um investimento que é um pouco alto comparado ao PS, mas que lá na frente não vai ter mais preocupação. O que eu vejo é que essa tua visão aí é a que vem de muito do que tu aprendeu lá com o Tão, como era? Tantão. Tantão, que tu tinha que fazer um serviço bom aqui pra lá na ponta dar tudo certo. Aí tu aplica isso hoje nos teus trabalhos porque tu faz um serviço aqui pensando lá na ponta, no caso, no tempo, no como vai ser melhor o custo, o valor, o preço. Porque assim, você concorda comigo? Aí é a minha visão de cliente, não é a minha visão de empreendedor. É muito ruim você comprar algo que não lhe atenda. Você cria uma expectativa, compra achando que vai te atender, e daqui a pouco aquele problema ele volta a ter o vício de estar acontecendo. Então eu penso muito nisso. Poxa, será que eu, como cliente, eu queria ser atendido dessa forma? Ou queria ser atendido dessa? Será que eu, como cliente, eu vou ficar satisfeito sabendo que o cara que está me fornecendo material tem conhecimento e não me passou? Porque o que é que acontece hoje? Muita empresa faz, fornece o material para tu, tipo, tu chega e diz, olha, eu quero uma placa de PS para botar aqui na frente da academia. Beleza. Faço, o custo é tanto, babá, aplico, pô, bota aqui a placa de PS na frente. Daqui a 3 meses a placa começa a quebrar. Aí tu liga para mim. Carlos, ó, a placa tá quebrando. Sim, qual o problema? Não, mas tá quebrando, sério, mas porque é PS, pô. PS não aguenta sol e chuva, não. O que é que tu vai dizer? Você não falou isso antes, meu amigo. Por que você tá me dizendo isso agora? Aí eu, o que é que a turma diz? Mas você não perguntou. Eu prefiro chegar pro cliente e dizer, olha, bicho, isso aqui, se tu botar aqui, se você quiser colocar, a probabilidade vai acontecer isso, 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 isso. Aquela placa de PS que tem aqui dentro. Aqui a gente bota PS, Denis. Porque não vai levar sol, não vai levar chuva. Ela vai durar, o preço vai ser mais em conta. É melhor do que botar uma DCM aqui. Então tem muito disso. Mas tem muita gente aí que não quer saber disso, não. Quer vender. Eu quero vender. E esquece do pós-venda, que é o mais importante. Quer saber se o cliente está satisfeito? Porque um cliente satisfeito, Ele é o melhor vendedor que existe. Ele te vende pra um monte de gente sem tu precisar esquentar. tá entendendo? Aí o cara vai dizer, não, mas isso é uma visão que no mundo de hoje. Não, meu amigo. Você tem que ser diferente. A questão é que essa visão é uma visão de quem tem visão. É, porque ela no curto prazo, de fato, ela não dá Dá retorno. não. E a galera que não trabalha dessa forma, momentaneamente eles obtêm ali o que eles precisam financeiramente, porque não para de trabalhar, mas não se sustenta, né, ao longo do tempo. Você não vai manter isso. Até um colega falou, bicho, mas tu não tá tendo tanta rotatividade. Realmente, porque, por exemplo, condomínio Maria Eduarda. Eu fiz o serviço de sinalização dele. No início do ano, o seu Edmilson ligou para mim para trocar 2 adesivos. Vê, 2 anos para ele trocar 2 adesivos da piscina. Realmente isso não dá rotatividade. Mas me dá uma coisa que é tranquilidade. Eu sei o que foi que eu fiz. Eu Mas sei no a coisa. longo prazo isso vai. Não, com É porque certeza. demora mais, e aí esse é o Dem- problema. Nem todo mundo quer esperar, mas demora mais. Mas quando vir é uma base sólida. Então, assim, hoje eu consigo, né, ser divulgado. Pronto. Tony
boto meu nome lá em cima, porque eu nunca deixei ele na mão. E aí ele sabe que eu não vou fazer nenhum tipo de preaca, como a turma fala. Né? Eu levo, mostro preço, mostro. Também sou justo, né? Sou justo com o preço. Ó, porque eu trabalho com um, eu trabalho com o outro. Agora, lógico, vamos lá. O cliente ele compra 10 mil a mim. E aí chega um momento que ele está precisando que eu facilite o pagamento dele, facilite as parcelas. Lógico que eu vou facilitar. É um cara que está aqui comigo constantemente. Então, assim, a gente tem essa flexibilidade. Né? A gente conversa, ó, o que é que está acontecendo, o que é que está precisando, o que é que vai fazer. Me diga qual é o seu problema. Tô aqui pra Estou resolver. aqui para resolver. Também, se eu não conseguir resolver, eu vou dizer, olha, infelizmente eu não consigo, mas eu posso tentar encontrar alguém que resolva. Porque assim, não é empresa-cliente, é parceria. Eu vejo nesse ponto, é um ajudando o outro. Porque um vai ajudando o outro, pô, o caminho fica mais leve. Hoje, assim, escutando tu falar, o que dá pra entender que a tua empresa, é o resultado de toda a tua história de trabalho, porque se tem 75 no nome, deve ter mais de 1000 na tua cabeça. Por tudo que tu já viveu e o que tu já aprendeu. Tu conseguiu reunir tudo isso nessa tua própria empresa que tá ressurgindo desde 2014, 15, né? 14. E agora ela volta com mais força, porque acho que essa bagagem toda, né? E essa garantia da qualidade do serviço, da honestidade. Fala aí para o pessoal dessa tua empresa, onde é que a gente encontra, primeiramente. Bom, tá, a gente tá no Instagram, né? Quem tá monitorando lá é a minha filha mais velha, minha princesa Laura. É ela que tomou a conta, apesar de ser design, eu tenho formação de design feito na Unibratec, né? Mexo na parte de informática, mas ela disse, pai, deixa eu tocar, deixa eu tomar conta. Eu disse, oxê, por que não? E Né? é até bom que aí tu foca em outras coisas, né? Com certeza, assim, e é o grande lance, é não ficar monopolizando. A gente tem que dar funções. Isso. Aí tem Antônio que tá vindo daqui a pouco com Ele vai me ajudar aqui no. na parte de vídeo, de Vai me capa. ajudar. E eu já, então assim, a gente tá no Instagram, lá tem o meu telefone, né? É só entrar em contato, chama, pergunta, e aí, dependendo da situação, eu vou lá, eu faço a vistoria sem nenhum tipo de ônus, né? Vou para conhecer, porque muitas vezes o cliente acha que sabe o que quer. Se o cliente soubesse realmente, não existia agente na área de comunicação. Porque muitas vezes você chega lá e vê a situação e vê que a solução pode ser uma solução financeiramente melhor para o cliente. Tipo, uma placa de LED. Tem gente que, não, uma placa de LED é moda, neon LED, blá, 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 mas aquilo ali, dependendo do tipo de neon, não aguenta água. Queimou um filamento daquele ali, você tem que. Para substituir é uma dor de cabeça. E muitas vezes você pode botar uma placa lá de ACM, botar um refletor de cima para baixo, Resolveu. resolveu. Precisou de manutenção, qualquer eletricista vai lá e troca uma lâmpada. Blá, blá. Tá entendendo? Não é necessário determinadas situações. Eu sei que às vezes o cara imagina algo, né? Mas quando você vai para o papel, que você vai olhar, a solução para aquele material é outro. Agora, se ele bater o pé e disser, ó, eu quero assim, aí eu faço do jeito que ele quer. Mas pelo menos contigo ele vai saber dos Eu vou, contras, né? Ele não vai dizer aí que não foi avisado também tem pela isso, tua forma de trabalho, né? né? Também tem isso. Jamais um cliente vai chegar para mim e vai dizer, eu não sabia, você não me informou, você não me Eu disse. tenho prints. Meu irmão, foi muito bom, bicho. Foi muito além do que porque eu te conheço e só que a gente nunca parou para conversar assim Hum. dessa tua trajetória, né? A gente tem vários assuntos em comum, mas esse aí era um que eu sei e inclusive eu uso das suas 75 ideias muito, muito. Mas a 75, cara, só rapidinho para dizer, foi o seguinte: tanto eu quanto o Gerson, a gente nasceu no ano de 75. Ah, é só pelo ano de nascimento. No ano de nascimento. É, porque pelas ideias tem mais de 75. Muito mais. E aí, assim, só que 7 na Bíblia é o Sim, número perfeito. é a perfeição. A perfeição. Os 5 são os 5 dias da semana, de segunda a sexta. Lógico que a gente que trabalha pra gente, a gente trabalha muito mais do que isso.
Mas tem que ter o dia do Senhor. Pronto, hoje mesmo, missa, saiu da missa, pronto, aí começa meu dia. Porque se a gente não dedicar a Deus, meu amigo, o nosso tempo, Primeiramente Deus. primeiramente Deus. Meu irmão, muito obrigado por essa conversa. Eu Tamo espero junto. que em outro momento a gente se encontre de novo, porque eu sempre falo aqui, a gente não vai ter frequência, vai ter rotatividade, tem uns planos aí, você vai estar comigo e a gente vai conversar muito ainda. Sempre. E aquela coisa, quem tá no início, né? É, quem tá nos apoiando no início vai colher os frutos no futuro. Com certeza. 75 ideias tá apoiando, viu? Vamos Valeu, embora. valeu. Valeu, irmão.